Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é nosso nono vídeo sobre as funções orgânicas. Nesse vídeo nós vamos estudar a função ciclano. Os ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos que contêm apenas ligações simples, ou seja, são cadeias fechadas e saturadas. Temos alguns exemplos abaixo. No primeiro exemplo nós temos um composto com 3 carbonos e no segundo exemplo com 4 carbonos. Essa é a representação da fórmula estrutural dos ciclanos. Percebam que são cadeias fechadas e quando são representadas na sua forma simplificadas, se assemelham às formas geométricas de acordo com o número de carbonos. No primeiro caso nós temos 3 carbonos, a fórmula simplificada se assemelha a um triângulo e no segundo caso, como temos 4 carbonos, a fórmula simplificada se assemelha a um quadrado. As fórmulas moleculares desses compostos também seguem uma razão padrão entre os ciclanos. Por exemplo, no primeiro caso nós temos um composto com 3 carbonos e 6 hidrogênios. Já no segundo caso temos um composto com 4 carbonos e 8 hidrogênios. Percebam que o número de hidrogênio vai ser sempre o dobro do número de carbonos, como nós podemos observar nesse terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo nós temos um ciclano com 5 carbonos, que tem uma fórmula simplificada que se assemelha a um pentágono e que possui 5 carbonos e 10 hidrogênios. Então nós podemos entender como fórmula geral dos ciclanos CnH2n, em que N é o número de carbonos e que o hidrogênio vai ter sempre o dobro de carbonos. Vamos agora estudar sobre a nomenclatura desses compostos. A nomenclatura dos ciclanos segue regras semelhantes à nomenclatura dos alcanos, porém agora nós temos que colocar antes do nome o prefixo ciclo e no final a mesma terminação que utilizamos com os alcanos, que é a terminação ano. Vamos observar esse primeiro exemplo. Nós temos 3 carbonos, ou seja, será um propano, só que como é um ciclo nós nomeamos de ciclo propano. Ciclo quer dizer que é uma cadeia fechada, prop 3 carbonos e ano quer dizer que possui apenas ligações simples entre os carbonos. No segundo exemplo nós temos uma cadeia com 4 carbonos, ou seja, utilizaremos o prefixo but, só que é um ciclo, então é um ciclo butano. Ciclo, cadeia fechada, but, 4 carbonos, ano, apenas ligações simples. E no último exemplo temos uma cadeia com 5 carbonos, que é um pente, ligações simples, ano, e como é um ciclo, esse será um ciclo pentano. Quando nós temos ramificações, o nome vai ter que considerar também o nome da ramificação. Quando temos apenas uma ramificação, como é esse exemplo, nós vamos citar o nome da ramificação antes do nome do ciclano. Vamos ver o primeiro caso. Nós temos como cadeia principal um ciclano com 3 carbonos e uma ramificação do tipo metil, apenas um carbono. Como nós citamos o nome da ramificação antes do nome do ciclano, o nome dessa cadeia vai ser metil ciclopropano. Metil é o nome da ramificação que está ligada a uma cadeia cíclica com 3 carbonos e apenas ligações simples. Então é um metil ciclopropano. No segundo exemplo nós temos uma cadeia fechada com 5 carbonos e uma ramificação do tipo etil. Então o nome dessa cadeia vai ser etil ciclopentano. Etil é o nome da ramificação, ciclo por ser uma cadeia fechada, pente por possuir 5 carbonos e ano apenas ligações simples. Quando nós temos mais de uma ramificação, nós devemos enumerar os carbonos do ciclo, conforme já estudamos anteriormente em cadeias abertas, mas nós vamos partir da ramificação mais simples, percorrendo o ciclo até a menor numeração da ramificação. Quando nós temos um ciclo, sempre podemos numerar no sentido horário ou anti-horário. Nós temos que escolher aquele sentido que vai nos fornecer a menor numeração para as cadeias. Vamos analisar esse exemplo. Nós temos um ciclopentano, uma cadeia fechada com 5 carbonos, e temos duas ramificações, um metil, apenas um carbono, e um etil com 2 carbonos. Nesse caso, conforme nós vamos numerar, nós vamos iniciar a numeração com a ramificação mais simples, ou seja, o metil. Vamos testar numerando no sentido anti-horário. Se eu for numerar no sentido anti-horário, as ramificações ficariam metil
com a numeração 1 e o etil com a numeração 4. Caso eu numere no sentido horário, o meu metil continuaria com a numeração 1, porém o meu etil passaria a ter a numeração 3, que é um número menor, então eu tenho que optar nesse caso pela numeração no sentido horário. O nome dessa cadeia vai me apresentar inicialmente os carbonos aos quais estão ligadas as ramificações e as ramificações por ordem alfabética, seguido pelo nome do ciclo. Então ficaria 3-etil, 1-metil, ciclopentano. Vamos analisar mais um exemplo. Qual o nome do ciclano abaixo? Primeira coisa, como é um ciclano, nós temos que isolar a cadeia principal, que vai ser a nossa cadeia fechada. Nossa cadeia fechada nesse caso é um ciclobutano, tem 4 carbonos. Além disso, nós temos duas ramificações. As duas ramificações nesse caso são duas cadeias do tipo etil. Então nesse caso nós temos 2-etil como ramificação e o ciclobutano. Vamos numerar agora partindo da cadeia mais simples e obtendo a menor numeração para as cadeias. Nesse caso, como as duas cadeias são iguais, podemos optar por qualquer uma das duas. E a numeração 2 terá que ser a cadeia seguinte, porque se eu fizer a numeração no sentido anti-horário, o segundo etil ficaria com a numeração 4. Por isso que eu faço no sentido horário. Nesse caso, o nome da minha cadeia vai iniciar informando o nome das ramificações. Vale relembrar aqui uma regra que nós já aprendemos anteriormente. Como temos duas ramificações iguais, nós atribuímos o prefixo di. Então essa cadeia terá o nome 1,2 dietilciclobutano. Ou seja, no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho 2 etis ligados a cada carbono e um ciclo, uma cadeia fechada com 4 carbonos e apenas ligações simples entre eles, o ciclobutano. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, eu pergunto a fórmula estrutural do composto 1,1 dimetilciclohexano. Esse é um exemplo contrário aos exemplos anteriores, porque nesse caso nós vamos obter a fórmula estrutural a partir do nome do composto, e não o nome do composto a partir da fórmula. O que é que eu quero que vocês observem aqui? Sempre que temos exemplos desse tipo, nós vamos iniciar representando a cadeia fechada. Nesse caso, um ciclohexano. Ciclohexano quer dizer que é um ciclo com 6 carbonos. Nós teremos 6 carbonos e entre os carbonos, como temos a terminação ano, apenas ligações simples. Além disso, nós temos duas ramificações. Já que é um dimetil, são duas ramificações do tipo metil. E as duas estão ligadas ao carbono 1. Então eu terei duas ramificações no carbono 1. O que resta agora é apenas completar as valências dos carbonos adicionando hidrogênios. Então vamos lá, o carbono 1 já está fazendo suas 4 ligações. O carbono 2 está fazendo apenas 2 ligações. Então para completar sua valência ele precisa realizar mais 2, adiciona-se 2 hidrogênios. Carbono 3 da mesma forma, vai ficar um CH2. Carbono 4, 5 e 6. Todos eles realizam apenas 2 ligações, precisam de 2 hidrogênios. Então essa é a fórmula estrutural do 1,1 dimetilciclohexano. Nós estudamos até aqui os ciclanos, porém existem também compostos que têm ligações duplas. Quando ele tem apenas uma ligação dupla, é um anel chamado de cicleno. Percebam, ciclano, apenas ligações simples, terminação ano. Ciclenos tem uma ligação dupla, terminação eno. A nomenclatura dos ciclenos segue a mesma regra que estudamos para os ciclanos, porém utiliza a terminação eno. Então nesse primeiro caso, como nós temos um composto fechado com 4 carbonos, é um ciclobuteno. Ciclo porque é fechado, but 4 carbonos, terminação eno. Temos uma ligação dupla. No segundo caso, como nós temos um composto com 5 carbonos, é um ciclopenteno. Existem também anéis com 2 ligações duplas, que são os ciclodienos. A nomenclatura deles se assemelha à nomenclatura dos dienos. Como nós temos 2 ligações duplas, precisamos informar a quais carbonos estão ligadas as ligações duplas. A numeração segue de tal forma que obtenhamos a menor numeração possível para os carbonos
E nesse caso, o nome desse composto vai ser ciclo hexa, 6 carbonos, 1,3 dieno. Ou seja, eu tenho um composto fechado, um ciclo com 6 carbonos, e nos carbonos 1 e 3 eu tenho ligações duplas. Existem também anéis que possuem uma ligação tripla, são os ciclinos, e sua nomenclatura se assemelha à nomenclatura dos ciclanos, porém com a terminação ino. Nesse caso nós temos um composto com 8 carbonos, vai ser um ciclo octino. Perceba, oct, 8 carbonos, e esse ino indica que ele possui uma ligação tripla. Vamos agora para um resumão de tudo que estudamos até aqui. Nós vimos que os ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos que contêm apenas ligações simples, e que na sua nomenclatura utiliza-se o prefixo ciclo e a terminação ano, já que ele possui apenas ligações simples. Existindo apenas uma ramificação, essa deve ser citada antes do nome do ciclano. Quando nós temos compostos com ramificações, inicialmente citamos o nome da ramificação e na sequência o nome do ciclano. E quando temos duas ou mais ramificações, nós vamos numerar os carbonos do ciclo partindo da ramificação mais simples e percorrendo o ciclo até com menor numeração. Ok? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. E no próximo vídeo nós vamos estudar mais compostos fechados. Porém, nesse caso, nós iremos estudar os compostos aromáticos. Até lá!